o que une o comerciante grego, o comerciante chinês e o camponês russo na era de Ivan, o Terrível. Parece que não há muito em comum. Mas se olharmos como eles armazenavam e transportavam produtos, veremos que faziam isso de maneira muito semelhante. Nos dias de hoje, mais de 80% de todos os produtos do mundo são embalados. A embalagem é a verdadeira invenção que andou de mãos dadas com a revolução tecnológica da humanidade. Salvou milhões de vidas, mudou a economia mundial e se tornou o principal inimigo dos ecologistas. Neste episódio, você descobrirá o que Napoleão e uma lata de conserva têm em comum quando fizeram a caixa Tetra Pak com um canudo de sangue e como os polímeros salvaram os elefantes da extinção. Por que devemos amar copos de papel como fazer uma lata de alumínio transparente? E, finalmente, por que os fundos de investimento globais estão votando contra diretores de empresas que não são verdes o suficiente? Mas vamos por partes. Até o século XVIII, ou seja, antes da Revolução Industrial, toda a embalagem era exclusivamente natural. Era um paraíso para os ecologistas. Tudo era feito exclusivamente de materiais naturais. Nos tempos primitivos, folhas, peles de animais e cestos trançados eram o fast food pré-histórico. Aqui ou para levar, não importa. Ainda será uma mamute na chapa, grãos em uma caixa trançada, leite e vinho em um jarro de barro ou um odre de couro. Um pouco mais tarde, em potes de madeira e um pouco mais tarde ainda em vidro. Devemos agradecer a Napoleão pela existência de conservas modernas. Foi ele quem, em 1795, prometeu pagar 12 mil francos ao homem que inventasse uma maneira de prolongar a vida útil dos alimentos para alimentar os soldados. Após 14 anos, Nicolas François Appert ganhou a recompensa. O confeiteiro francês chegou à esterilização por meio de experimentação, apesar de não poder descrevê-la cientificamente. Appert fervia os produtos em uma lata hermética de 6 a 4 horas e conseguiu preservar pão, carne com molho, damascos, cerejas, leite, ervilhas verdes e feijão por 8 meses. Na França, Nicolas ainda é chamado de inventor das conservas, embora o mundo se lembre mais do microbiologista Louis Pasteur, que descreveu a tecnologia de pasteurização. Para condições de campo, o vidro era muito pesado e frágil. As latas metálicas apareceram em 1820. Agora, em teoria, os soldados poderiam comer comida que era mais velha do que eles mesmos, mas isso era apenas teoria. Afinal, as peças foram cortadas de um pedaço inteiro de ferro, soldadas com solda de estanho. O material rapidamente enferrujava, e as soldas de estanho causavam envenenamento por chumbo. Foi precisamente o chumbo que se tornou o principal culpado da trágica expedição de John Franklin. Em 1845, o experiente marinheiro, em 2 navios ingleses, Terror e Erebus, partiu em busca da passagem do Noroeste através do Ártico. Após 3 anos, a tripulação nunca retornou para casa e mais tarde foi estabelecido que a principal causa da morte de 129 marinheiros foram as latas de conserva. O chumbo, que foi usado para selar as latas, facilmente se infiltrou na comida enlatada e lentamente envenenou o organismo. O metal pesado entrou em contato com a comida dos marinheiros não apenas nas latas, mas também nos destiladores, tubos, que transformavam a água do mar em potável, pois também eram feitos de chumbo. Doses extremas do metal levaram ao surgimento de distúrbios psicológicos, agressão, conflitos e, finalmente, à morte dos marinheiros. Mais tarde, as latas passaram a ser feitas de chapa de ferro e estanho que preveniam a rápida corrosão, mas nenhum dos tipos existentes de embalagem conseguiu atender aos critérios de um recipiente ideal. Os materiais eram frágeis ou insalubres. As caixas, latas e pacotes se deterioravam rapidamente durante o transporte ou ocupavam muito espaço. A partir desse ponto, a humanidade e suas tecnologias decolaram como um foguete. E no meio do século XX, nosso mundo global tornou-se o reino dos polímeros sintéticos. Os plásticos não apenas irromperam na história da sociedade humana, inaugurando na escala paleontológica a era dos polímeros, mas também permitiram a criação de coisas sem as quais a civilização moderna é inconcebível. As telas e a placa-mãe, dispositivos com os quais você assiste a este vídeo,
também não teriam surgido sem a tecnologia de produção de polímeros. Apesar disso, percebemos o plástico como um material do século XX, mas na verdade não é. A humanidade tem trabalhado com plásticos naturais há muito tempo. Por exemplo, com marfim, casco de tartaruga, âmbar, borracha, e todos eles são polímeros. No meio do século XIX, como resultado da produção industrial de bens, surgiu uma escassez de materiais de origem animal. Os elefantes estavam à beira da extinção porque a caça por suas presas continuava, as quais eram usadas na produção de uma variedade de produtos, desde teclas de piano até bolas de bilhar. O mesmo destino aguardava certos tipos de tartarugas, cujos cascos eram usados para fazer pentes. Em breve, os inventores começaram a procurar maneiras de resolver esse problema ecológico e econômico, obtendo várias patentes para novos materiais semissintéticos, feitos a partir de substâncias naturais como casca, sangue e leite. Um dos primeiros desses materiais foi a nitrocelulose de algodão, dissolvida em ácidos nítrico e sulfúrico, e depois misturada com óleo vegetal. Seu inventor, o químico Alexander Parkes, patenteou em 1862 um novo material, chamado Parkesine. Ele é considerado o primeiro plástico sintético. A Parkesine tornou-se uma substituição barata e colorida para o marfim e a casca de tartaruga. Desde então, pentes e bolas de bilhar deixaram de ser um produto de luxo e se tornaram acessíveis a um número muito maior de pessoas. O século XX foi uma revolução na produção de plástico. Surgiram plásticos totalmente sintéticos. O químico belga e talentoso marketólogo Leo Baekeland apresentou em 1907 o primeiro plástico totalmente sintético. Em apenas um dia, ele ultrapassou seu concorrente escocês James Swinburne com a apresentação da patente. Sua invenção, o bakelite, gerou uma explosão de consumo de produtos acessíveis, mas de alta demanda. Sua superfície era de um marrom escuro e lembrava madeira. No entanto, era fácil produzi-lo em grandes quantidades. Graças a isso, tornou-se a escolha ideal para promover novas tendências de design em massa, como a Art Deco. Na primeira década do século, as indústrias de petróleo e química começaram a formar alianças, criando empresas como Dow Chemicals, ExxonMobil, DuPont e BASF. Essas empresas são, até hoje, os maiores produtores de matéria-prima polimérica. A razão para a criação dessas alianças foi o desejo de utilizar os resíduos gerados pelo processamento de petróleo e gás natural. Um dos resíduos mais massivos era o etileno gasoso, um subproduto do qual a empresa britânica Imperial Chemical Industries começou a produzir plástico, ultrapassando seus concorrentes alemães e americanos. A equipe desta empresa realizou experimentos combinando etileno e aldeído benzoico sob altas temperaturas e pressões. O experimento falhou. No entanto, após a entrada acidental de oxigênio no reator, foi descoberta uma substância semelhante à cera branca. Descobriu-se que era um polímero de etileno. O plástico, o material mais difundido no mundo hoje, provou ser um material maravilhoso, resistente, flexível e termicamente estável. O primeiro uso foi o isolamento de cabos de radar durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, logo começaram a usá-lo na produção de bens de consumo, desde sacos de plástico para compras até recipientes de alimentos, e até mesmo articulações artificiais de quadril e joelho. Os polímeros são únicos porque combinam várias características opostas. Por um lado, os polímeros são baseados em longas cadeias de blocos orgânicos com ligações muito fortes. Estes incluem, por exemplo, ligações de carbono-carbono, que se estendem por milhares de átomos. Essas ligações são muito fortes, algumas das mais fortes possíveis entre átomos de elementos químicos. Por isso não é fácil quebrar essa cadeia polimérica. Por outro lado, essas cadeias têm flexibilidade, e dependendo de como essas cadeias são organizadas no espaço, podem se obter resultados absolutamente diferentes. Se as cadeias de polietileno se entrelaçam e formam uma estrutura desordenada, obtemos o polietileno comum, como o de um saco de polietileno. É um material flexível, mas não muito resistente.
Se conseguirmos empacotar as longas cadeias de polietileno de uma maneira diferente, para que não se enrolem em um emaranhado, mas corram paralelas umas às outras e formem um cristal altamente ordenado, teremos um polímero fenomenalmente forte. Ele é chamado de polietileno de ultra alta molecular. Ele tem diversas aplicações, de isolantes térmicos a coletes, à prova de balas. Outro polímero único, o Kevlar, já é usado há muito tempo nesses coletes. As propriedades químicas que tornam o plástico incrivelmente útil e durável também complicam sua reciclagem. A decomposição de alguns tipos de plástico em aterros sanitários leva décadas. Daí surge a triste reputação dele no mundo moderno. E parece que o mundo inteiro, em breve, abandonará o plástico, ou pelo menos substituirá toda a embalagem plástica por ecológica. E é justamente aí que residem os problemas. Vamos começar com o copo de papel. A própria embalagem de papel rasga facilmente e, após o contato com a umidade, torna-se completamente inutilizável. Eles tentam torná-la mais durável, cobrindo-a com uma camada de plástico. Na verdade, isso se aplica à maioria das coisas que consideramos de papel, desde belas embalagens até caixas de suco e copos de café para viagem. Essa embalagem, com uma fina camada de polímero no interior, é um material composto. Papel mais plástico, mais cola nas costuras, é muito difícil de reciclar. É necessário separar o plástico do papel. Isso é algo que poucas fábricas sabem fazer. Na Rússia, onde cada ano são usados 5 a 6 bilhões de copos de café, a maioria é descartada após 15 minutos. Acaba sendo um copo de papel, como um vegetariano em um casaco de couro. Por isso, agora a tendência é fazer embalagens de um único material, por exemplo, copos de polipropileno. É fácil de reciclar, é adequado para bebidas quentes, pode ser usado várias vezes. Esses copos resistem a 100 lavagens na máquina de lavar a louça. Até o gosto de Will mudou para eles. Outro exemplo que todos entenderão é a embalagem de pizza, feita de papelão ondulado. Eles inventaram isso nos anos 60. Era um material ideal naquela época, mas muita coisa mudou desde então. As pessoas inventaram computadores dobráveis do tamanho de uma palma, mas a caixa permaneceu a mesma. O que há de errado com ela? Para obter 4,5 toneladas de matéria-prima para papelão, é necessário cortar 76 árvores. As caixas não podem ser recicladas por causa da gordura alimentar. Elas não são adequadas para reutilização. Por isso, toneladas de papelão são enviadas para aterros e incineradoras. O polipropileno substitui o papelão mais uma vez. Esta embalagem de pizza pode ser usada até 500 vezes e depois ser reciclada. E essa tendência está crescendo cada vez mais. Empresas estão mudando para embalagens de polímero para bebidas e alimentos, o que aumenta as oportunidades de reciclagem. Outro tipo de alternativa de papel é o Tetra Pak. Os produtores de leite e suco, historicamente, procuraram por muito tempo uma alternativa para materiais pesados e frágeis, já que o papelão prospectivo era a prova d'água. Eles tentaram de tudo com ele. Por exemplo, as paredes da caixa foram impregnadas com parafina. E no ano de 1888, Gustavo Turk, de Kronstadt, recebeu uma patente imperial para um modelo industrial de embalagem de papel para produtos líquidos. Imagine que 60% da impregnação do papel era feita com sangue. Sim, claro, especialmente defibrinada, ou seja, livre de coágulos durante a coagulação, mas ainda assim, sangue recém-coletado. Os outros 35% eram de um fino pó de gesso e 5% de óxido de alumínio. Não é surpreendente que tal embalagem não tenha encontrado uso em 1952. A Associação de Laticínios Lund Hortens apresentou uma linha de embalagem para leite. A bebida era derramada em tetraedros de papelão Tetra Pak, revestidos com uma camada de polietileno. A embalagem era à prova d'água, fácil de montar, encher e transportar. No ano de 1966, a Tetra Pak desenvolve a tecnologia de embalagem e lança a embalagem asséptica revestida com polietileno e alumínio. A nova invenção permitiu aumentar o prazo de validade do leite para até 1 ano, mas
como se o nosso copo de papel condicional, a Tetra Pak, é uma embalagem multicamada, que é extremamente difícil de separar durante o processo de reciclagem. Essa tarefa de separação em camadas requer equipamento único. Sem ele, a Tetra Pak é queimada ou enviada para um aterro sanitário. Bem, e para finalizar, sobre o papel craft, o que poderia ser mais ecológico? Mas na maioria dos casos, sob a camada de papel, há novamente uma camada de polietileno para aumentar a resistência, proteção contra a umidade e resíduos gordurosos do produto. Não é possível aplicar uma impressão brilhante no papel craft, portanto, adicionamos mais alguns componentes, cola e um rótulo. E finalmente, no máximo 50% do craft é feito de papel reciclado, e os outros 50% são de novas árvores. Além disso, a produção de um pacote de craft consome 100 vezes mais água do que o polietileno. Vamos seguir em frente. Parece que as garrafas de vidro são o melhor material para armazenar produtos líquidos. Não perdem suas propriedades por muitos anos. Simplesmente processamos. Coletamos, classificamos, quebramos, derretemos. O que há de errado com isso? Este tipo de embalagem tem sérias desvantagens. Então, em um estudo coletivo de pesquisadores suecos e britânicos, para a Universidade de Sheffield, foi comparada a pegada ecológica de vários tipos de embalagens: vidro, plástico, alumínio e papelão. A pegada de carbono de uma garrafa de vidro é igual a 176 kg, enquanto a de uma lata de alumínio é de 887 kg e a de um recipiente de plástico é de apenas 436 kg. O processo de produção de embalagens de vidro requer altas temperaturas de cerca de 1.500 graus Celsius e inclui a extração de matérias-primas de areia, silicosa, soda cáustica e dolomita. A extração desses materiais, especialmente o soda, resulta na liberação de uma grande quantidade de fosfatos no meio ambiente, o que reduz o nível de oxigênio na atmosfera. As emissões de óxido de enxofre, um dos principais subprodutos da produção de vidro, causam chuva ácida, além de degradação do solo e poluição das águas subterrâneas. E tudo isso no processo de criação de uma garrafa de vidro comum. Agora, segure firme suas convicções ecológicas, porque estamos indo para uma fábrica de vidro. Uma fábrica que produz 20 toneladas de vidro por dia. Soa impressionante, não é? Mas aqui está algo ainda mais impressionante. Essa mesma fábrica emite 5 toneladas de poluentes na atmosfera todos os anos. É como se a fábrica jogasse um grande elefante africano na atmosfera todos os anos, só que na forma de gás e poeira. Ela se espalha rapidamente e carrega substâncias perigosas por distâncias muito grandes. Um homem respira essa mistura venenosa e você mesmo entende a que isso pode levar. Bom, se tudo acabar apenas com uma tosse temporária ou alergia, 75 a 80% dessas emissões são gases de efeito estufa. As principais substâncias poluentes na produção são pó inorgânico, óxido de alumínio, carbonato de sódio, sulfato de sódio, bem como compostos gasosos, como óxidos de nitrogênio, carbono, enxofre e outros. Agora imagine se toda a embalagem fosse feita apenas de vidro. O peso pesado faz queimar mais combustível diesel durante o transporte. Tudo isso pode quebrar facilmente durante o carregamento ou descarregamento. Nossos pacotes ficaram significativamente mais pesados após a visita à loja. As mesmas garrafas de 5 litros de água potável que estamos acostumados, ou latas de 19 litros. É difícil imaginar como se pode usar tal tarifa. O que pegamos a seguir? Bem, claro, uma lata de alumínio. A embalagem de alumínio é leve, elástica, durável e adequada para reciclagem, o que garante um longo prazo de validade do produto. Especialistas do Fórum Econômico Mundial chamam especialmente a atenção para o fato de que até 75% de todo o alumínio já produzido ainda está em uso. E para a sua reciclagem, são necessários 95% menos energia do que para a produção de alumínio primário. Parecia que esta era a embalagem mais ecológica. Não é necessário procurar mais. Mas nem tudo é tão simples aqui. Por exemplo, a produção de alumínio a partir de matéria-prima primária requer mais energia do que qualquer outro método de produção industrial e emite uma grande quantidade de dióxido de carbono na atmosfera.
Além disso, metade do minério processado acaba como resíduo. A extração de bauxita, necessária para a produção de alumínio, polui a água nos países de onde vem, como Malásia, Índia e toda a Austrália. Rios, nos quais a maioria desses metais pesados se acumula, ameaçam a saúde das pessoas e de vários animais. Aliás, o alumínio puro não é usado para a fabricação de latas de conserva. Os pesquisadores atribuem a ele um papel significativo no desenvolvimento de doenças neurodegenerativas e um impacto substancial no organismo humano, especialmente na infância. Aqui estão alguns pesquisadores assustadores e sérios como referência. Há muito alumínio em pizzas congeladas, salsichas, queijo, panquecas, fermento em pó e misturas para panificação. Há bastante deste metal em bebidas vendidas em latas de cerveja de alumínio. Em ratos que foram alimentados com bebidas de latas de alumínio, o conteúdo deste metal nos ossos era 70% maior. E aqui eles escrevem que há muito alumínio no chocolate, cacau, bem como no chá e nos sucos de frutas. Veja que vídeo encontramos na internet. Os criadores do canal fizeram um experimento, dissolvendo uma parte de uma lata de alumínio em ácido, revelando que o interior da lata é revestido com uma fina camada de resinas poliméricas, ou seja, uma camada de plástico. É precisamente ele que protege as bebidas e produtos do perigoso oxidação pelos óxidos de alumínio e ajuda a preservar suas propriedades úteis. A película é tão resistente e flexível que pode ser comprimida, esticada e torcida. Portanto, se uma lata de alumínio cair e de alguma forma mudar sua forma, nada terrível ou assustador acontecerá. Acontece que as latas de alumínio são a prova direta de que até mesmo o metal pode ter um complexo de inferioridade. A próxima embalagem é de plástico. Na opinião do público, esta é a principal ameaça à natureza. Estamos lutando tão intensamente contra ele que logo começaremos a embalar os produtos por culpa. Mas ninguém pensa sobre o fato de que o plástico foi imposto à humanidade não por alienígenas. Nossa civilização o criou durante a Revolução Industrial. Em condições de rápido crescimento populacional e esgotamento de recursos naturais, temos mais demandas para a vida útil dos produtos, para o seu transporte, para regiões remotas do planeta. E apenas a embalagem de plástico ajudou a resolver isso rapidamente. O plástico é durável, inerte e capaz de assumir qualquer forma. Além disso, o material leve em uma embalagem de plástico permite transportar mais produtos e gastar menos recursos nisso. Por exemplo, o transporte de água potável em garrafas de plástico. Em caminhões, isso gera muito menos emissões de gases de escape de motores a diesel, comparado a embalagens de vidro. Ou seja, a pegada de carbono do plástico na produção é muito menor do que a do vidro. Não é apenas uma questão de caminhões. Na sua cidade favorita, substituir tubulações de água enferrujadas por novas de plástico significa enterrar toneladas de plástico no solo. Por algum motivo, não surge a discussão de que seria melhor fazer esses tubos de vidro, por exemplo. E por quê? Seria interessante observar como a água flui sob pressão através de enormes tubos de vidro. Hoje em dia, o desgaste das redes de serviços públicos na Rússia, em algumas regiões, atinge A. O ciclo de vida dos polímeros é 2 vezes mais barato do que os materiais de tubulação tradicionais. Eles são lindamente reciclados e reduzem o custo dos serviços públicos. Na verdade, não há alternativas a este material para redes de abastecimento de água em todo o mundo. A reciclagem de plástico é muito melhor do que a de outras embalagens. E seu valor no mercado de resíduos está aumentando. Na Rússia, por uma tonelada de garrafas usadas, você pode ganhar quase 60 mil rublos no mercado. Organizando a coleta e reciclagem deles, você pode enriquecer com resíduos plásticos. E é exatamente isso que muitas empresas de coleta de lixo já estão fazendo. A reputação do principal poluidor do planeta estimula os fabricantes e a ciência a desenvolver novas tecnologias de reciclagem. Já agora, os plásticos modernos podem ser reciclados várias vezes. Recentemente, foram publicados os resultados de uma grande pesquisa que mostrou que o plástico pode ser reciclado 5, 8 e até 10 vezes. Entre as desvantagens, destaca-se o microplástico, presente em toda parte atualmente. E tentam dizer que ele é a principal fonte de todas as doenças masculinas e femininas de infertilidade, problemas com os vasos sanguíneos.
Na pandemia, será que ele não é o culpado, por acaso? Todos pensam que podem evitar o microplástico se desistirem de água em garrafas plásticas ou de pratos plásticos divisórios, mas isso é outro mito. A principal fonte de micro e nanoplásticos é a lavagem doméstica. A maior parte do nanoplástico, encontrado na água engarrafada, provou ser minúsculas fibras de poliamida, que se separaram durante a lavagem de materiais sintéticos. Essas nanofibras não estavam lá por causa da garrafa plástica, mas se formaram durante a lavagem de materiais sintéticos. As partículas saem das máquinas de lavar e vão para o esgoto, e de lá para os reservatórios de água, depois voltam para nós. É precisamente este tecido sintético que representa a maior parte do microplástico, 35%, seguido por partículas de pneus de automóveis, 28%, depois poeira urbana, 25%, marcação de estradas, 7%, tratamento químico de navios marítimos e fluviais, 3%, produtos de higiene pessoal. Nesse meio tempo, a Organização Mundial da Saúde declarou categoricamente a falta de evidências de danos às partículas de microplástico para a saúde humana. Como alternativa aos polímeros, muitas vezes se fala em plástico biodegradável. Mas parece que nada concreto é conhecido sobre esses desenvolvimentos. Tudo isso parece mais greenwashing, especulação sobre tendências ecológicas, do que questões reais. Vamos nos aprofundar mais. Na corrida pelas tendências, surgiram empresas que afirmam produzir não embalagens de polietileno, mas bio- e eco-embalagens. Mas na realidade, descobriu-se que essas alternativas não resistem a qualquer crítica. Bioplásticos são materiais à base de plantas. Eles são feitos de milho, palha, serragem. Os fabricantes, na corrida por publicidade, apelam para a ecologia de seus produtos devido aos componentes naturais em sua composição. Só que eles não mencionam que o tempo de decomposição do bioplástico no ambiente pode ser o mesmo que o do plástico comum. Na verdade, qualquer plástico pode ser chamado de biodegradável, pois depois de algumas centenas de anos, ele se decompõe. Mas durante isso, o bioplástico estará liberando o gás de efeito estufa, metano, na atmosfera. O que a maioria das pessoas pensa quando ouve biodegradável? Correto, basta enterrá-lo, jogá-lo na floresta, afundá-lo no oceano e ele se decompõe sozinho. Mas não é bem assim. Na verdade, a maioria dos plásticos biodegradáveis só pode se decompor em uma instalação industrial especializada, onde a temperatura, umidade e luz são controladas. Em outras palavras, onde não há infraestrutura para a disposição adequada de materiais biodegradáveis, sua implementação apenas intensifica a poluição ambiental. Há outro aspecto na questão da proibição do plástico, o econômico. Vamos ver como isso funciona no mercado financeiro global, o que é chamado Siga o Dinheiro. Este é o Fundo de Investimento Mundial, o maior fundo privado do mundo, gerenciando ativos de 10 trilhões de dólares, o que corresponde a cerca de 7% do produto interno bruto mundial, ou tanto quanto a China produz em um ano, metade da União Europeia ou dos Estados Unidos da América, uma Índia um pouco menos, quase 2 Japões e um pouco mais do que a Alemanha e a Rússia juntas. Em janeiro de 2020, o fundador e líder deste fundo, Larry Fink, publicou uma carta intitulada Mudanças Fundamentais nas Finanças. Ele aponta que, em conexão com as mudanças climáticas, os investidores estão enfrentando um novo risco climático que surge tanto do impacto do aquecimento global na vida das pessoas, devido à seca, ondas de calor ou inundações costeiras, quanto das medidas que os governos estão tomando para cumprir o Acordo de Paris. Portanto, seu fundo não pode ignorar esses riscos. Por isso, a organização agora exige das empresas subordinadas relatórios sobre a implementação de políticas de descarbonização. E se a gestão da empresa não cumprir essa exigência, ela é substituída. Apenas em 2019, o fundo votou contra a nomeação de 4.800 diretores em 2.700 empresas. Então, por trás de cada folha verde, as orelhas dos fundos de investimento transnacionais estão queimando. E aqui, vamos resumir. Obviamente, o mundo da embalagem é muito mais complexo e multifacetado do que pode parecer à primeira vista.
Na verdade, é uma história de inovação humana. Desde uma simples folha até a indústria molecular, percorremos um longo caminho. E quem sabe o que nos espera no futuro? Talvez em breve estaremos embalando produtos em campos de força ou teleportando-os diretamente para nossas mesas. Ou talvez a embalagem se autodestrua 1 segundo após ser aberta. E da próxima vez que você abrir uma lata de refrigerante ou desembrulhar um chocolate, pense no caminho complexo que essa embalagem percorreu para chegar às suas mãos. E para onde ela vai depois, é claro, é com você decidir. Mas a melhor embalagem é aquela que será reciclada e, depois de algum tempo, retornará ao serviço. Assim, a melhor solução é coletar o lixo separadamente e descartar a embalagem usada em contêineres para reciclagem. E compartilhe nos comentários como você separa o lixo. Será interessante ler para quantos de nós isso é importante. Agradecemos por assistir e até os próximos episódios em nosso canal.